Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, da Basílica de São Pedro, o consistório ordinário público, presidido pelo Papa Francisco, para a criação de novos cardeais. Saudamos inicialmente os amigos conosco a partir deste momento, também aqueles que nos acompanham pelo YouTube, os nossos amigos que nos acompanham através das várias emissoras de rádio e televisão em conexão conosco. A todos um bom sábado. Temos neste momento a procissão de entrada que dá início, portanto, a este momento que se reveste de grande solenidade, que é o consistório ordinário público, como dissemos, para a criação de novos cardeais. Destacando que desta feita teremos 2 arcebispos brasileiros que de tantos missionários e missionárias que experimentaram a cansativa e doce alegria de evangelizar e cuja própria vida se tornou evangelho, porque, acima de tudo, foram testemunhas. Este, irmãos e irmãs, é o fogo que Jesus veio lançar sobre a terra e que o Espírito Santo acende também no coração, nas mãos e nos pés daqueles que o seguem. O fogo de Jesus, o fogo que Jesus carrega. Depois há o outro fogo, o das brasas. O Senhor também quer comunicar isso a nós, para que, como Ele, com mansidão, fidelidade, proximidade e ternura, este é o estilo de Deus. Proximidade, compaixão e ternura, possamos, com humildade, proximidade e ternura, fazer com que muitos gozem da presença de Jesus vivo no meio de nós. Uma presença tão evidente, mesmo no mistério, que não há necessidade de perguntar quem és, porque o próprio coração diz que é Ele, o Senhor. É o Senhor. Este fogo arde de modo particular na oração de adoração, quando estamos em silêncio, perto da Eucaristia, e saboreamos a presença humilde, discreta, oculta do Senhor, como um fogo de brasas, de tal modo que esta própria presença se torna alimento para a nossa vida cotidiana. O fogo das brasas faz-nos pensar, por exemplo, em São Charles de Foucault, na sua longa permanência no ambiente não cristão, na solidão do deserto, centrando tudo na presença, a presença de Jesus vivo, na palavra e na Eucaristia, e a sua própria presença fraterna amiga e caridosa. Mas também nos faz pensar naqueles irmãos e irmãs que vivem a consagração secular no mundo, alimentando o fogo baixo e duradouro no local de trabalho, nas relações interpessoais, nas reuniões das pequenas fraternidades ou, como sacerdotes, no ministério perseverante e generoso, sem colocar-se em evidência entre o povo da paróquia. E há um pároco de 3 paróquias aqui na Itália que tinha muito trabalho. Mas você é capaz de visitar toda esta gente? Sim, conheço todos. Conhece o nome de todos? Sim. Inclusive o nome dos cachorros. Este é o fogo humilde do apostolado que leva o anúncio de Jesus. E mais, acaso não é o fogo das brasas que todos os dias aquece a vida de tantos esposos cristãos? A santidade conjugal. Reavivado com uma oração simples, uma oração caseira, com gestos e olhares de ternura e com o amor que acompanha pacientemente as crianças no seu caminho de crescimento. E não esqueçamos o fogo das brasas que é mantido pelos idosos. São um tesouro da Igreja. O lar da memória, tanto na família como na esfera social e civil. Como é importante este braseiro dos mais velhos. Famílias se reúnem em torno dele. Permite que possamos ler o presente à luz das experiências passadas e façamos escolhas sábias. Queridos irmãos cardeais, na luz e no poder deste fogo caminha o povo santo e fiel, pelo qual fomos atraídos e ao qual, povo de Deus, fomos enviados como ministros de Cristo Senhor. O que esse fogo duplo
De Jesus diz, em particular, a vós e a mim, de Jesus, fogo ardente e fogo humilde, penso que nos recorde de um homem de zelo apostólico, que um homem de zelo apostólico é animado pelo fogo do Espírito para cuidar corajosamente das coisas grandes e pequenas, pois não esqueçam, isto diz o Santo Tomaso, não grandes horizontes, ou a diaconia Dom Robert Walter McLeroy, bispo de San Diego, nos Estados Unidos. Neste momento, Dom Virgílio do Carmo da Silva, salesiano, arcebispo de Dili, em Timor-Leste, país também de língua portuguesa. Grande alegria para nós. É verdade. Jovem, um olhar carinhoso do Papa por esta realidade, um olhar carinhoso, mostrando assim que o Evangelho e que a atenção do Papa está em todas as partes do mundo. É a primeira vez, não é, que esse pequeno paizinho recebe um título que é reconhecendo toda a cristandade, todo o trabalho de todos aqueles que ali trabalham em prol da evangelização e da propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Um carinho do Papa Francisco, um olhar para o Timor-Leste, um país de língua portuguesa, que se alegra muito. Ou a diaconia Dom Robert Walter McLeroy, bispo de San Diego, nos Estados Unidos. Neste momento, Dom Virgílio do Carmo da Silva, salesiano, arcebispo de Dili, em Timor-Leste, país também de língua portuguesa. Grande alegria para nós. É verdade. Jovem, um olhar carinhoso do Papa por esta realidade, um olhar carinhoso, mostrando assim que o Evangelho e que a atenção do Papa está em todas as partes do mundo. É a primeira vez, não é, que esse pequeno paizinho recebe um título que é reconhecendo toda a cristandade, todo o trabalho de todos aqueles que ali trabalham em prol da evangelização e da propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Um carinho do Papa Francisco, um olhar para o Timor-Leste, um país de língua portuguesa, que se alegra muito